Oi gente, tudo bom? Quando eu gravei esse vídeo eu tava com 32 semanas e resolvi começar a arrumar as roupinhas do bebê, que tá pra chegar nas próximas semanas, então vou mostrar pra vocês como eu gosto de lavar, secar e organizar. Espero que vocês gostem. Eu tava super focada, então consegui fazer todo esse processo que eu vou mostrar nesse vídeo pra vocês num dia só, mas eu comecei bem cedo e a primeira coisa que eu fui fazer foi pegar as roupinhas brancas que eu já tinha guardado dos outros bebês e tudo mais, principalmente fraldinha, tá? Que por algum motivo mancharam, ficaram meio amareladas. Eu não sei como nem por que isso acontece exatamente, mas eu sempre lavo essas roupas logo antes de guardar, só que essas específicas, essas fraldinhas, eu não tinha guardado no saco a vácuo direto, eu botei num saco primeiro, depois eu guardei no a vácuo e quando eu fui abrir, né, para reorganizar tudo, tinha algumas só que estavam amareladas. Algumas estavam super branquinhas e outras estavam amareladas. Ó, essa daí é uma que estava super branca. Eu não sei se vocês conseguem ver muito bem no vídeo, mas as que eu vou lavar agora e botar de molho, elas estão realmente com umas manchas ou elas estão completamente amareladinhas, assim, meio bege. E eu tentei lavar só com vinagre antes para ser mais natural, tá? Lembrando que aqui eu tô na Itália, então não tem área de serviço, não tenho varal, não tenho sabão de coco, mal tenho sol, então vou dar jeito com o que eu tenho aqui. Como deixar de molho só no vinagre não tinha dado certo antes, eu vou colocar também esse Vanish, que é aquele sem cloro, é pra roupa branca, mas é sem cloro. Então eu vou fazendo tipo camadas. Eu botei um pouco de água no fundo dessa baciazinha, que eu falei pra vocês que é só pra roupa do bebê. Em cima do pano eu coloco o vinagre localizadamente onde tá manchado, tá? E por cima do vinagre eu jogo um pouquinho do pó do Vanish. E aí venho com o próximo pano, jogo o vinagre de novo, jogo mais Vanish e vou fazendo uma camada após a outra. E duas observações. Primeiro que eu achei que essa bacia era micro, mas coube até bastante coisa. Eu coloquei tudo que eu precisava ainda sobre o espaço. E dois, nessa brincadeira aí foi mais de 1 litro de vinagre. Até porque eu tava botando assim, é bem baratinho aqui, então eu tava botando sem peso na consciência. E deu certo, então acho que valeu a pena. Depois de algumas camadas de fraldinha de roupa, eu venho com a água fervente, tá? Porque é na água quente que isso aí tudo vai ficar de molho. Depois eu recomeço tudo de novo. Mais uma fraldinha, mais vinagre, mais Vanish e vou acrescentando água à medida que eu vou colocando, tá? Pra tudo ficar coberto na água. Pra segurar tudo isso submerso, porque boia, tá? Eu tive que botar um prato de vidro e ficou de molho mais ou menos umas 5 horas. Logo depois, ainda bem de manhãzinha, a primeira coisa que eu fui pegar foram os bares, tá? Que eu comprei agora. Eu falei pra vocês que eu comprei um pacote de bari e nenhum bebê usou, então o que eu fui fazer? Fui tirar as etiquetas. Por algum motivo essas roupas de bebê vêm quase com pergaminho dentro, então tava só dobrando aí o avesso pra expor todas as etiquetas, né? O bari é o mesmo, são iguais. E eu vou cortando o mais rente possível a costura, porque não adianta nada você tirar deixar meio centímetro de etiqueta, cortar a grande parte, porque se bobear, esse pedacinho que sobra acaba incomodando mais do que a etiqueta inteira. Então, como não tem como cortar a costura, porque essa costura é o que fecha a lateral da peça também, eu corto ali o mais rente possível a costura, para não sobrar quase nada de etiqueta. E aí, como todos esses bares são branquinhos e eu faço isso de propósito, né, mais fácil de tirar mancha, nessa mesma maquinada que eu for lavar esses bares, eu vou lavar tudo que eu tenho, assim, de branco ou begezinho, ou peças que a maior parte seja branca, enfim. Tudo isso aí vai ser uma maquinada de roupas claras. Para lavar eu uso só o sabão próprio para bebê mesmo, esse é o que eu mostrei para vocês naquele vídeo de produtos de higiene. E eu vou lavar a 30 graus, porque boa parte das peças pede para lavar no máximo a 30 ou 40 graus. E no ciclo rápido, porque não tem nada muito sujo. E essa maquinada de roupas brancas foi a segunda do dia, porque antes eu tinha botado uma que vocês estão vendo aí, que é só com as fraldas de pano, fralda de boca, que tem esse tecidinho assim de algodão e que são mais coloridas, tá? Nenhuma dessas é nova, já tinha usado antes, então elas não iam soltar cor. Lavei alguns lençóis do mesmo tecido também e algumas mantas. Boa parte dessas peças aí que vocês estão vendo que eu tô colocando no varal, elas poderiam ir sem problemas para secadora, só que eu tô usando a secadora o dia inteiro, então botei direto no varal e elas secam super rápido. A terceira maquinada foi das roupinhas coloridas, então aí tem os macacões, tem uns camisolas, tem um calço, tem uns conjuntinhos que foram do José, eu não compro de conjunto, eu não gosto muito de duas peças assim, ao invés do macacão, mas como eu já tinha, como eu tive que fazer pro José assim, eu tô usando também, então tô tirando o que tem fio solto, essas coisas, vou botar pra lavar. Aí agora já estamos bem no final da tarde, eu fui atualizando o varal porque muita coisa foi secando ao longo do dia, essas últimas peças que eu tô tirando foram as que demoraram mais para secar ou chegaram no varal depois, enfim. As que ficaram secas por último, porque eu não passo, tá? Eu gosto de lavar essas roupinhas a primeira vez, do mesmo jeito que eu vou continuar lavando no dia a dia. Então eu não sinto necessidade de passar as roupas. O que eu vou fazer agora é botar tudo no cesto, levar pro meu quarto e organizar a cômoda junto com vocês. A quarta maquinada foi de alguns coeiros e algumas mantas, toalha de banho, e a quinta foi desses panos que eu botei de molho com vocês no começo do dia. Não sei se dá pra ver também, mas todas as manchas saíram e o que tava meio bege assim ficou branquinho de novo. A luz não ajuda muito, porque como tava de noite, a luz do meu quarto é meio amarelada,
mas deu super certo. Depois de deixar essas peças de molho por algumas horas, como eu falei pra vocês, eu botei naquele ciclo da máquina que é um pouco mais longo, demora mais ou menos 1 hora, tem uma temperatura mais elevada, uns 60 graus, e eu botei enxágue triplo pra garantir que não ia ter nenhum resíduo dos produtos que eu coloquei na roupinha, tá? Além do sabão que eu usei pra lavar, aquele sabão de bebê. E eu tenho gostado de organizar não só os paninhos e as fraldinhas, mas tudo que vai na cômoda, deixando enroladinho, fazendo rolinhos desse jeito. Eu tô apoiando na parede, que eu sim limpei, igual limpei a superfície da cômoda, para poder apoiar esses rolinhos eles não abrirem enquanto eu arrumo. E como vocês estão vendo, eu botei tudo num organizador quadrado que vai naquela primeira gaveta que eu já mostrei para vocês, mas que será reorganizada muitas vezes ainda. Agora organizar as roupinhas e os primeiros itens são os bares. Como eu falei para vocês, eu não passo roupa, até porque eu não vou fazer isso no dia a dia. Depois de sequinho, eu simplesmente vou enrolar e organizar na cômoda. Então eu viro a peça para baixo, a parte da frente fica para baixo, eu dobro ali as mangas e venho enrolando. Eu deixo o bar aberto, tá? Porque eu vou precisar abrir. Na hora que eu desenrolar, eu vou direto botar no bebê. Então, pra mim, não faz sentido me dar o trabalho de fechar pra ter que abrir depois. Eu não uso gabarito, tá? Pra dobrar as roupas, mas como elas são todas do mesmo tamanho, né? São da mesma marca, elas ficam relativamente uniformes. E como eu não uso colmeia, eu não tenho que me preparar, assim, pra um tamanho final. Vai tudo ficando pequenininho, porque é tudo RN também. Lembrando, gente, essas roupas que eu tô lavando e guardando, é tudo tamanho RN. Na hora de fazer a de 3 meses, eu vou fazendo isso ao longo dos dias, depois que o bebê nascer, não vou me preocupar com isso agora. Pra enrolar as calças, eu dobro a peça no meio e vou fazendo os rolinhos, assim fica fácil de guardar, porque eu consigo meio que ver todas as que a gente tem. E os conjuntinhos, que são herança do José, eu também enrolo. Eu abro a camiseta, né, a parte de cima virada pra baixo, no meio eu coloco a calça dobrada assim ao meio e fecho as manguinhas do mesmo jeito que eu fecharia um macacão, um body, por cima da calça, e aí eu só enrolo. O bom pra mim, eu gosto muito de guardar conjunto das crianças já junto, tá? Pra eu depois não ficar procurando uma peça ou outra. Então fica muito prático já guardar desse jeito. Na hora que a gente vai colocar tudo de volta depois de lavar, fica fácil, e na hora de pegar, mais fácil ainda. Para dobrar os macacões é o mesmo raciocínio, eu viro as mangas para dentro, né, ele virado a parte da frente para baixo, as mangas eu viro para dentro. A única diferença é que a parte das pernas eu dobro elas para cima, aí fica mais ou menos do tamanho de um body, e aí eu enrolo e fica mais ou menos tudo uniforme assim. Para organizar as gavetas de roupa, eu tô gostando de divisor de gaveta. Eu já tinha medido e feito isso previamente, porque a cola do adesivo para colar, né, esses divisores, tem que secar por 24 horas, então eu já tinha feito antes. E vocês estão me vendo aí botando tudo no lugar rapidinho, porque eu tô usando o mesmo sistema, assim, de separação que eu usei pra rosa, então eu já sabia onde ia cada coisa. Lembrando que esses divisores saem super fácil, o adesivo é fácil de tirar, fácil de botar, caso você precise recolocar em algum outro lugar. Então, repetindo, porque eu gostei bastante da última vez. E como eu comentei com vocês no último vídeo, eu acho muito bom você etiquetar os armários, né, as prateleiras ou as gavetas de uma cômoda, pra saber o que tem em cada gaveta, em cada seção. Isso vai ajudar alguma pessoa que tenha que lidar com o bebê, assim, com as roupinhas dele igual você, ou também vai te ajudar visualmente na hora de recolocar tudo no lugar. Então, acho bem prático. Não precisa ser com etiquetadora, você pode escrever numa fita crepe, num papel, e fica fácil de tirar e colocar depois, porque você vai ficar mudando essa organização o tempo inteiro ao longo da vida do bebê. Então, para finalizar essa organização, depois de um longo dia lavando todas as roupas que eu precisava, tô colocando aí as etiquetas para identificar o que tem dentro de cada seção dessa que tem o divisor de gavetas. Lembrando que a minha cômoda tem 4 gavetas, é mais que suficiente, mas para esse período RN eu vou usar só as 3 primeiras, a última fica muito baixa para mim. A primeira gaveta é a de produtos de higiene, já mostrei para vocês num vídeo que eu vou deixar aqui no box de informações, com a diferença que agora tem meia e as fraldinhas que vocês me viram mexendo com, mas essa gaveta vai mudar várias vezes até ele nascer e depois também. Tava aí mostrando para vocês a trava de gaveta que impede que a Rosa abra e jogue tudo para fora. Nessa primeira sessão, como vocês viram, eu deixei os conjuntinhos e as calças. Essa organização aí faz bastante sentido para mim e funciona. Agora uma observação, tá vendo essa calça branquinha aí com estrelas, que tem uma mancha? Essa mancha eu não vi em nenhum momento, tá? E olha que eu separei as roupas, a olho nu não dá pra ver. Quando eu tava editando eu vi, achei meio estranho, fui lá conferir, realmente não dava pra ver, mas tirei ela do armário, fiz o mesmo processo que eu fiz com as roupas que eu mostrei no começo do vídeo, e ela ficou assim, sem mancha, branquinha. Eu fiquei meio encucado, porque não dava pra ver sem ser pela câmera, mas enfim. Agora tá limpa. A segunda sessão é só dos bares, que como tá frio por enquanto é só de manga longa, tá? Mas você pode fazer diferente. A terceira, de macacão também, como tá frio, eles são só macacões de frio. E na quarta sessão ficaram os itens de sono.
Ali pra trás eu tenho saco de dormir. Esse coeiro aí mais escuro é um que eu vou levar pro hospital, então tá aí aleatoriamente. Esse cinza é aquele suoro de zíper que eu mostrei pra vocês no vídeo de enxoval. Esse é uma herança do Bento, que é de velcro. E esses 3 outros itens são camisolas. Eu acho que eu não mostrei esse produto pra vocês, ainda vou mostrar agora. O ombrinho dessas camisolas é aquele super prático que eu já mostrei pra vocês, o mesmo dos bares, tá? Que ajuda a tirar por baixo. A manga é comprida, com detalhe que tem esse vira-mãozinho, então dá pra fechar caso esteja muito frio. Só que é uma camisola bem longa e a parte de baixo dela é só um elástico que deixa a peça um pouquinho mais fechada. Eu uso isso daí e vou usar bastante, porque dura alguns meses, pra botar o bebê pra dormir só com isso e talvez um bar aberto. E aí assim as trocas da madrugada ficam muito mais fáceis, porque a gente não precisa abrir nada, só levantar a camisola. Por isso que eu gosto de ter. A terceira gaveta eu já tinha arrumado durante a tarde e acabei não mostrando, mas nessa primeira sessão tenho fraldas de pano, que é um dos itens que eu mais uso, por isso vocês estão vendo um monte. As que estão mais lá pra trás, dobradas, né, guardadas em outro sentido, são as menores. Tem aquelas da Cremer e tal, bem branquinhas, e essas que estão colocadas desse jeito aí são as mais longas, tem 2 camadas, né, são as que eu uso mais. Então tem tipo 8 aí. 4 em cima de 4. Na segunda sessão eu tenho coeiros e mantas. Eu não uso tanto coeiro, eles estão lá enroladinhos lá atrás, tá? Tá vendo? Mas não é difícil de alcançar aí, não sei se dá pra perceber isso no vídeo. E mostrando pra vocês, tá com divisor também, tá? Só que não dá muito pra ver. Isso aí na frente são as mantas, eu acabo usando mais. E a terceira divisão é de toalhas e lençóis. Esse branquinho aí é o protetor, tenho 4 lençóis, mais que o suficiente. E o resto aí é toalha, incluindo aquelas pequenininhas que eu mostrei pra vocês no vídeo de enxoval, daquele kit da Carter's, que eu uso elas no banho também. E essa gaveta, vendo assim, parece um pouco apertada, ela não tá, ela abre e fecha, dá pra guardar as coisas direitinho, mas a intenção é que eu não tenha que me abaixar pra quarta gaveta no pós-parto imediato, principalmente que eu tô contando com uma cesárea, então quando, né, passar um pouco mais de tempo, eu começo a usar a quarta gaveta que tá vazia e fica tudo um pouco mais, assim, folgado. Eu sou uma pessoa baixinha, então essa terceira gaveta eu ainda alcanço sem ter que me abaixar muito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo.